Na Academia de Letras do Senac de São José dos Campos, interior de São Paulo, um projeto ganhou destaque. Aiçu, uma antologia poética que reúne 13 poemas voltados para os povos originários do Brasil. Aiçu destaca-se por seu foco na palavra tupi-guarani que significa amor. Os poemas expressam reflexões sobre a cultura e os desafios enfrentados pelos povos originários. O projeto gráfico desenvolvido por Andrei Mendes e o professor Jeff Barbato recebeu contribuições significativas da designer Tamara Moraga, responsável pela capa e identidade visual. A organização do livro ficou a cargo do professor Bob, resultando em uma obra coesa e representativa. Essa entrevista oferece insights sobre o trabalho colaborativo e a importância de projetos culturais que promovem o conhecimento e a valorização das culturas indígenas no Brasil. Eu tive vários tipos de inspirações. Na verdade, eu tive que começar a pesquisar sobre o assunto. Então, eu tive que pegar várias referências, sobre a cultura indígena, materiais de apoio, como árvores, o cocar indígena, folhas, tudo o que representa, a Amazônia e os povos indígenas. A primeira coisa que eu fui buscar foi mãos, porque a ideia principal a ideia inicial do logotipo era mãos saindo da terra, formando uma árvore. Tive vários desafios, mas eu acho que o que eu posso dizer é que foi encaixar a copa da árvore nas mãos. Ao longo do processo eu tive que modificar várias vezes. No princípio eu pensei que a árvore poderia formar um coração, já que isso representa amor. Então nada melhor do que representar isso na forma do coração. Entretanto, não estava encaixando, porque eu estava deixando de formar uma árvore e estava perdendo um pouco o sentido. Então, eu tive que fazer algumas mudanças e foi aí que eu pensei que uma árvore, ela é representada a natureza, podia representar a Amazônia, sim, mas estava faltando alguma coisa, que é representar os povos indígenas. Então, tinha que ter um elemento que uma pessoa de fora, quando visse, não tivesse dúvida alguma do que se trata o tema. Então, eu pensei no cocar indígena. Então, o meu desafio foi encaixar, a copa da árvore com as mãos. Para nos lembrarmos, como os povos indígenas sofreram e isso também nos dá uma consciência, pra gente começar a pensar nisso e debater sobre esse assunto, E nada melhor do que fazer isso por meio da arte, porque a arte, ela conecta as pessoas, E isso é muito forte e significativo, O processo de desenvolvimento do poema foi mais... Eu me inspirei na minha mãe, pra ser sincera. Minha mãe também é poeta e ela escreveu um poema há muitos anos atrás, sobre o Vicente Naranha. E a forma como ela escreveu o poema foi mais ou menos o que eu peguei a ideia de fazer com que ela fez com que o Vicente Naranha, como se ele estivesse falando o que ele sente, Então eu quis fazer como se a Amazônia estivesse contando o que ela sente, porque a gente, quando pensa na Amazônia, na maioria das vezes a gente tá falando da natureza, e a gente acaba não colocando tanto sentimento, Tipo, as pessoas falam, árvores são só árvores, Mas será que são só árvores mesmo? O que tá por trás disso,
E a Amazônia é muito importante para os povos indígenas. Então, se a gente não valoriza a Amazônia, a gente está desrespeitando tanto o Brasil, né, a nossa casa, o nosso berço, como os povos indígenas, que são a nossa descendência, né, a nossa raiz. E eu me inspirei na minha mãe, né? Então eu quis fazer com que a Amazônia estivesse contando como ela se sente. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem a todos aqueles que desejam ser designers ou aqueles que querem fazer uma identidade visual. Eu acho que é muito importante confiar em si mesmo, porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem capacidade para fazer uma coisa, e eu realmente achei que eu não conseguiria fazer o logotipo. Teve vários momentos em que eu me senti, será que eu vou conseguir? Será que vão gostar? Mas no final eu vi que eu tinha que acreditar em mim, e deu muito certo. Então o meu recado é: acredite em si mesmo. Acredite em si mesmo e não desista. Buscar muitas referências, pesquisar bastante sobre o assunto e colocar em prática, né? E o Senac, ele ensina isso, né? Ensina a gente a pensar, ser críticos, né? Mas também a gente não esquecer das técnicas, do que a gente aprende. Isso, claro, isso é muito importante. O Senac, ele nos educa, né, de uma maneira diferente, né? E uma das maneiras mais eficazes que o Senac utiliza é o projeto entregador, né, que nos permite colocar em prática tudo o que a gente aprende, né? E ter essa liberdade, né, de colocar a nossa essência também nos projetos. Respeito aos indígenas. Respirando a mata, expirando a fumaça, suspirando a tristeza, pois o homem branco com certeza esteve lá, incendiando a mata, tirando a beleza, oprimindo a riqueza. Aos poucos, quem irá escutar o gemer da mata, silenciado até sua sentença, implorando por atenção, ninguém irá ajudar? Deprimida, ela aceita, indiferença aparente. Gente que não sente, ensinando a matar. Na visão do humano, as árvores são utensílios. Será que um dia isso vai mudar?